Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa de Formação Católica do dia 27 de maio de 2026, quarta-feira. As mídias sociais estão agitadas por causa das regras que a Igreja Católica impõe sobre o casamento. Casamento na igreja. Uma noiva vestida de branco fez todo mundo suspirar. O grande dia do casamento é de muita alegria para as famílias que preparam tudo para que saia da maneira mais bonita e marcante. Certamente esse desejo de demonstrar a grandiosidade do dia pode gerar excessos. Por isso, a Arquidiocese de Belo Horizonte definiu regras bem claras para as celebrações do matrimônio, como, por exemplo, o limite do número de padrinhos, a proibição de espelhos no chão da igreja e ainda fixou em 4 o número de arranjos florais sobre o presbitério. Muitas pessoas comentam nas mídias sociais que são regras rígidas da Igreja Católica, mas essas são orientações bem precisas para os fiéis da Arquidiocese de Belo Horizonte, que é responsável por 269 paróquias na capital de Minas Gerais e em mais 27 municípios da região metropolitana. Segundo a CNBB, por meio de uma explicação da Pastoral Familiar, o casamento se baseia na doutrina e nas normas da Igreja, que é o Código de Direito Canônico, que define o matrimônio como uma aliança de amor, vida, unidade e indissolubilidade, e a aplicação prática das normas e as diretrizes detalhadas cabem a cada bispo diocesano dentro da sua circunscrição eclesiástica, que deve normatizar a celebração do casamento nas paróquias conforme as suas realidades pastorais próprias. Documentos como itinerários catecumenais para a vida matrimonial servem como guia e inspiração e não como um curso pronto de regras. Isso esclarece que as regras da Arquidiocese Mineira não são contrárias às normas da Igreja, mas também não são aplicadas a todas as dioceses, pois cada uma tem que levar em conta as suas especificidades. Regras para o casamento. A Arquidiocese de Belo Horizonte publicou em 2024 suas orientações sobre os sacramentos no Diretório Pastoral Litúrgico Sacramental. No capítulo 7, ao tratar sobre o matrimônio, estabelece as normas e diretrizes para a celebração do sacramento do matrimônio na Igreja Católica. Reforçando a doutrina da Igreja, o diretório afirma que o matrimônio é uma celebração de caráter comunitário e deve expressar a união de Cristo com a Igreja, tendo um momento de santificação mútua e testemunho para o mundo. É importante pensar que as paróquias que celebram os matrimônios não são salões ou clubes como aqueles que se alugam o espaço para fazer a festa. Existem normas de utilização do espaço e também o ordenamento para o rito. Alguns são os principais pontos. Primeiro, testemunhas, padrinhos e madrinhas. É obrigatório que pelo menos 2 pessoas assinem a ata da celebração do matrimônio como testemunhas. São os padrinhos. A Arquidiocese de Belo Horizonte estabeleceu que o mínimo, portanto, são 2 pessoas, mas o limite ficou em 4 casais de padrinho, do noivo e da noiva. Segundo o consentimento matrimonial, é o que dá origem ao sacramento do matrimônio, deve ser proferido com seriedade, sem brincadeiras ou piadas, pois são os únicos e verdadeiros votos. Outras palavras do casal devem ser ditas brevemente após a assinatura da ata e com prévio alinhamento com o assistente eclesiástico, ou seja, o diácono, o padre ou o bispo que vão assistir o matrimônio. Outras palavras do casal, ou seja, dizer sim no altar tem caráter protocolar também, e outras palavras ou atitudes podem invalidar o matrimônio. Terceiro, a organização. Deve haver uma equipe de celebração matrimonial ligada às pastorais litúrgica e familiar para auxiliar os noivos a conduzir a celebração. Empresas de cerimonial devem seguir as regras da paróquia. Quarto, a música. O repertório deve ser coerente com o sentido do sacramento. Canções populares, temas de filmes ou hinos de times de futebol são proibidos, exceto talvez uma canção popular significativa para a entrada dos noivos, ou seja, nem o hino do Cruzeiro nem do Atlético na hora do casamento deve tocar música de casamento. A decoração deve ser moderada. Quinto, máximo 4 arranjos no presbitério. É proibida qualquer decoração nos bancos, corredores ou na porta da igreja, bem como o uso de passarela espelhada, isso por questões de organização, limpeza e segurança. Sexto, vestimentas. Apela-se ao bom senso e ao devido decoro,
em relação ao vestido da noiva, madrinhas e demais convidados. 7º, fotografia e filmagem. Os profissionais e equipamentos devem se posicionar e se deslocar com extrema discrição, evitando distrações. É proibido o uso de drones dentro da igreja. 8º, fluxo da cerimônia. É proibida a entrada de animais de estimação, exceto cães-guia, assistência emocional conforme a lei. Não deve haver mais de 3 entradas agrupadas no início. A entrada dos padrinhos deve ser em um cortejo único e contínuo para evitar a ideia de desfile. É proibido o uso de fantasias e carrinhos elétricos para crianças. 9º, a pontualidade. Deve ser rigorosamente observada e exigido um intervalo mínimo de meia hora entre um casamento e outro. O consentimento em caso de múltiplos casamentos simultâneos deve ser individual. 10º, o assistente eclesiástico deve preparar-se com esmero, especialmente na homilia. O pároco ou vigário deve zelar pelo rigor da forma canônica, o documento, o registro no livro, para ficar por dentro de toda a dinâmica da celebração do matrimônio, desde a espiritualidade até os detalhes práticos. É importante se informar. A pastoral familiar ressalta que informações sobre a fé e os sacramentos devem ser verificadas em fontes oficiais e confiáveis da Igreja, como os portais do Vaticano, vaticanews.va, do Dicastério para os Leigos, Família e Vida, e da CNBB, cnbb.org.br, ou do portal da Pastoral Familiar no Brasil, vidaefamilia.org.br. O foco da Igreja está na preparação dos casais, seguindo um modelo de catecumenato que antecede, acompanha e sucede o casamento, um material de apoio principal e o itinerário vivencial de acompanhamento personalizado, que prevê 8 encontros mensais, com início ideal de 1 ano antes da celebração do matrimônio. Você vai se casar? Converse na sua paróquia, saiba das regras e da preparação e se preocupe com a cerimônia e não com os aparatos externos. Que Deus te ajude no seu casamento e que a graça de Deus te ajude a ter um casamento para toda a vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força e de em paz o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.